E aí, vamos responder o nosso amigo Caio, não muito modesto, sobre o seu post Dunamis, dopamina? Acabei de chegar da faculdade, tô bem cansado. Tivemos um Pockets hoje maravilhoso, pra glória de Deus, uma pessoa se reconciliou com Jesus. Mas vamos lá responder esse post aí. Primeiro começa tudo a ver, né? Dunamis é dopamina, vamos lá. Eita, olha só, o Wesley Delanogari aqui vai te explicar o que é dopamina, o hormônio da motivação aí, do prazer, beleza? Ok, até aí tá tudo tranquilo. Uau, olha só, a partir de agora, se algum cantor ou pregador da sua igreja começar a se destacar, ter um nível de influência ou ter até alguma fama, mande ele embora. Porque senão ele vai ser um banquete para uma ação puramente dopaminérgica. Afinal de contas, você está cantando que o Senhor é santo, engrandecendo a Deus, e isso é tudo puramente motivado porque o cantor é famoso. Então, seu cantor da sua igreja ficou famoso, mande embora. Isso nosso amigo Caio, super modesto, indica pra você. Ah, eu tava quase esquecendo de dizer que corre o risco ainda por cima de tu ficar meio hippie. Então toma cuidado. Daqui a pouco a galera da tua igreja vai começar a vender arte na praia. Galera, isso pode te deixar assustado. Então, se você não quer ficar assustado, para o vídeo aqui. Beleza, finalmente ele trouxe alguma coisa aqui pra gente comentar. Olha só, isso é o que nós chamamos de o famigerado Shaba, né? Que a galera gosta de criticar. Então, eu particularmente não tenho tanto essa experiência do Shaba de ficar nesse êxtase assim no Senhor, mas eu já tive algumas experiências de êxtase no Senhor, principalmente em momentos de adoração e momentos de oração. Momentos onde simplesmente parecia que algo, um peso externo mesmo, uma glória manifesta do Senhor, tomava conta do meu redor e eu não ficava sem controle, eu não ficava fora de mim, mas aquilo simplesmente era tão bom e era tão acima e superior a mim que eu só me rendia àquela presença. E nós vemos isso documentado amplamente na história da igreja. Então, nós temos exemplos do Grande Despertar, Jonathan Edwards, a galera já rindo, a galera já chorando muito na presença do Senhor, a galera tremendo na presença do Senhor. Então, isso é amplamente registrado na história da igreja. E porque tem algumas pessoas no chão tremendo depois de receber uma oração, você não descredibiliza um movimento, você não descredibiliza uma teologia, tá? Essa experiência, ela é uma experiência, mas ela não é uma doutrina. Então, não é uma doutrina, se você quer participar do Dunamis, você tem que necessariamente cair no Shaba. Peraí, não acontece, senão não estaria fazendo parte do Pockets hoje. E veja só, eu não descarto a possibilidade de que muitas pessoas usam isso sem reverência alguma, somente para aparecer ou somente para denotar algum nível de espiritualidade. Eu não descarto que isso aconteça, mas nós não descartamos um grupo por conta de pessoas que são mal intencionadas. Porque, por exemplo, eu acredito que existem muitas e muitas pessoas reformadas, mal intencionadas nos seus vídeos. E aí, não por isso eu descredibilizo o movimento reformado, apesar de eu não concordar com muita coisa. No final das contas, o que realmente mostra a procedência desse êxtase, desses tremeliques, desses, como ele diz ali, uivos, é o fruto, sabe? Se aquilo que vai realmente mostrar, se aquilo foi um emocionalismo barato, algo que simplesmente me emocionou, eu chorei, eu pulei, eu gritei, ou se aquilo foi uma reação externa do meu corpo sobre algo que estava acontecendo internamente no meu espírito. Então, o meu corpo reagiu de certa forma e a partir disso eu produzo frutos. Eu produzo frutos de arrependimento, eu produzo o fruto do espírito, eu produzo algo. Então, a partir dos frutos, nós podemos perceber se essa manifestação ela foi genuína ou não foi genuína. Na maioria dos meus amigos, das pessoas que eu conheço de perto, não das pessoas que eu ouvi falar, mas das pessoas que eu vi, essas pessoas que tiveram essas experiências de êxtase no Senhor, elas realmente tiveram transformação de vida. Já diria meu amigo Rony, não tem problema você imitar uma galinha no Shaba, desde que você levante e bote um ovo. Vai me dar uma galinha. Essa é ótima. Desde que você levante e bote o ovo depois. Eu acompanho o Dunamis há muito tempo e eu faço parte do Pockets há pouco tempo, mas nunca me indicaram livros do Kennedy Reagan ou do Benny Hinn. Na verdade, os livros que eles indicaram para nós são dois livros principais ali, o Glossolalia, do Robert Menzies,
e Celebração da Disciplina, que é o que a gente está lendo agora juntos, tá? Então, eu esqueci o nome do autor. Mas assim, apesar de que as literaturas que eu li do Reagan, que na verdade foram bem poucas, acho que eu li... O que eu me lembro agora é Como Ser Guiado pelo Espírito Santo, edificaram muito a minha fé. E é como diz o Marcondes, a maior parte dos críticos do Kennedy Reagan nunca leram Kennedy Reagan, nunca leram o irmão Reagan. Então, criticam aquilo que não sabem, ou aquilo que pegam alguns trechos isolados para atacar. Os homens de Deus que eu admiro já afirmaram que, de certa forma, beberam da fonte do Kennedy Reagan, no sentido de ler livros dele e de ouvir pregações e ministrações dele, apesar de manter discordâncias de muitas partes da teologia, ou concordâncias com outras partes. Eu acredito que os críticos, eles seriam muito mais eficazes e talvez eles aprenderiam muito mais com o irmão Reagan se eles tivessem realmente lido aquilo que ele disse e não somente pegado trechos isolados para definir toda uma teologia. Beleza, a única base bíblica que ele trouxe até então é verdade, só que não tem nada a ver com o Dunamis, tá? É verdade, fazer o quê? Vamos lá, sobre o pó de ouro eu já fiz um vídeo sobre ele e realmente não existe nenhuma base bíblica sobre pó de ouro, afirmando que pó de ouro iria aparecer quando nós adorássemos ao Senhor. Mas exatamente, ninguém defende o pó de ouro como uma doutrina, ninguém usa o pó de ouro como algo que se você tem, você é espiritual, se você recebe ali, no caso, né, ninguém tem, recebe, sei lá, você não é espiritual se você não tem. E ninguém defende isso. O que acontece é que simplesmente em momentos de adoração espontânea, em momentos de louvor, em momentos de oração, algumas pessoas relatam que sua roupa fica brilhante, que suas mãos ficam brilhantes. Existem pessoas que eu conheço que receberam dentes de ouro em momentos que tiveram esse êxtase no Senhor. E aí, cara, como é que se explica isso? Sabe? Eles estavam fazendo um culto pagão? Eles estavam adorando a um Deus pagão? Se eles estavam engrandecendo o nome de Cristo? Se eles estavam louvando a Cristo? Se eles estavam entronizando o nome de Cristo? E receberam, e apareceu neles esse brilho, apareceu neles o brilho na roupa, apareceu neles um dente de ouro. O que era isso? Era um espírito do cigano que bota dente de ouro nas outras pessoas? Não existe. Aqui ele viajou. A Tânia Teresa nem falou sobre isso, tá? Ela falou sobre outras coisas. Tá, aqui vamos lá. Ele usou um monte de coisa de novo, várias coisas. Eu vou responder só, acho que sobre a unção do riso, que é sobre o que eu acho que eu não falei ainda. A unção do riso, ela não é algo que o Dunamis prega como uma doutrina. De novo, vamos ter que explicar. As pessoas simplesmente começam a rir, começam a ser cheias de uma alegria sobrenatural. Então, eu tive essa experiência uma vez. Não era algo que eu não conseguia controlar. Eu não ficava fora de mim. Eu não ficava fora de controle. Mas eu fui tomado de uma alegria tão grande que eu não queria parar de rir. Eu não precisava parar de rir. Eu estava num ambiente onde eu poderia rir até eu explodir se eu quisesse. Entendeu? Então, é uma alegria que toma conta, novamente, em um momento de adoração, em um momento de louvor ao Senhor, em um momento de oração. E aí, no final, ele fala que não tem comprometimento com a palavra, não querem saber de Bíblia. Esses caras só querem experiência, eles só querem o quê? Só querem sentir o arrepio, não querem ler a Bíblia. Cara, eu faço parte do Pockets e a gente é cobrado, galera, de ter uma vida de meditação, oração, leitura e estudo da palavra e também de santidade, gente. Não é uma coisa largada ao aléu, não é assim, tu treme quando a gente ora por ti, tem pó de ouro na tua mão quando a gente ora, tu dá risada quando eu oro, vem fazer parte do Dunamis. Gente, não é bagunça não. Beleza, que eles só usam mais um vídeo, eu nunca vi ninguém no Dunamis pregando sobre unção do riso, né? Mas, tudo bem, vamos pro próximo. Na sala dos voluntários da Dunamis Com, um movimento carismático, as pessoas estavam orando em línguas. Meu Deus! Olha só, Caio Modesto, se você quiser aprender um pouco mais sobre o dom de línguas, eu não sou um mestre, eu não sou alguém que está formado em teologia, estou fazendo a minha graduação a passos curtos ainda, e eu te recomendo o livro Glossolalia, do Robert Menz. Fala sobre falar em línguas e talvez você vai ter uma compreensão um pouco melhor. Isso se você é uma pessoa bem intencionada e quer realmente entender sobre a glossolalia. Nós temos diversos teólogos muito respeitados falando sobre isso.
E aqui, novamente, ele viajou. A experiência nunca está acima das Escrituras. A experiência nunca está acima da Bíblia. Se uma experiência ela é antibíblica, ela não é uma experiência de Deus, simplesmente. Olha só, meu amigo Caio Modesto, eu esperava argumentos muito mais bíblicos e bem embasados. Ainda mais de alguém que reclamou nos seus stories que as pessoas comentavam um vídeo respondendo coisas simplesmente baseadas em achismo e não em palavras bíblicas, e não em versículos bíblicos, e não em doutrinas bíblicas. Aqui você só jogou um monte de achismo, pegou alguns vídeos de movimentos pentecostais, carismáticos, neocarismáticos e jogou aí como você bem entendeu. Nesse post eu percebo que faltou amor, faltou uma tentativa de compreensão e também faltou Bíblia.